comecei a ir para a rua trabalhar e eu colava nesses mais antigos. E prestava muita atenção nos toques que davam. Olha, você pode escrever assim, você pode escrever assim que você apura, é assim que você chega até uma pessoa. Aí fui crescendo profissionalmente. Vamos lá, eu sou Ana Cláudia Costa, jornalista, formada há mais de 30 anos, me formei em 1990, na verdade, né? Enfim, com passagens por diversos veículos de comunicação. Hoje estou no governo do Estado, né? Hoje eu sou assessora de comunicação, coordenadora de comunicação no Detran. Tenho mais de 30 anos de formada, tanto trabalhando em jornal como assessoria de imprensa. Ana Cláudia Costa, né? Eu, no caso, nascida no subúrbio, né? Eu nasci em São João de Meriti. Na verdade, eu não sou nem carioca, né? Eu sou fluminense. E fui criada na Pavuna, que é um bairro limítrofe com a Baixada Fluminense. Fui criada no subúrbio com uma vida normal, como qualquer pessoa de subúrbio. Eu brincava na rua, fui moleca, aprontei tudo que tinha direito, enfim. Sou filha de uma costureira com um escriturário que faleceu, eu tinha 13 anos, e minha mãe me sustentou sozinha. E quando chegou na minha adolescência, na verdade, na adolescência eu já gostava de escrever. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Eu brinquei normal, tive uma vida normal de criança, de adolescente, mas no colégio eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevia as peças de teatro da apresentação dos colégios municipais que eu estudei, sempre estudei em escola pública, e gostava de escrever as redações dos colegas. Então, era muito engraçado que era assim, prova de redação, prova de português. Eu sou amiga da minha professora de português de ginásio, sou amiga dela até hoje, tá? Prova de redação. Pede a Ana Cláudia para fazer. Pede a Ana Cláudia para fazer. E eu fazia e sempre gostei muito. Chegou a adolescência, a gente fazendo várias coisas. O que eu vou ter da minha vida? Não sei. Meu avô era mestre de obras, né, que é descendente indígena. A família do meu avô é do Nordeste, são de Sergipe, e eles têm a descendência de indígenas do Nordeste. Meu avô, Dário Costa, que ajudou a me criar. Quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Queria que eu fizesse engenharia ou fizesse arquitetura, porque ele era um mestre de obras. No ensino médio, eu fiz escola técnica de edificações. Todas as plantas que eu fazia, Ana Cláudia, iam cair. Tá? Os prédios iam cair, ia tudo cair por falta de centímetros, milímetros, e quem fazia minhas plantas era ele. Chegou uma fase da adolescência que eu namorava, eu começar a história do jornalismo, né? Uma fase da minha adolescência que eu namorava surfista, ia pra praia. Quem namora surfista não vê o namorado. Ele ficava dentro d'água. Nessa brincadeira eu conheci a irmã do namorado. E ela estava começando na profissão na Rádio Fluminense FM Maldita, que hoje tem até um filme falando sobre isso. E eu comecei a acompanhá-la, conheci, pode citar o nome, né? A amiga Neise Marçal, é minha amiga até hoje. E eu a conheci, ela jovem, recém-formada, eu devia ter uns 16 anos por aí, e comecei a acompanhar ela na cobertura do campeonato de surf. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu já gosto de escrever, sempre gostei de estar nos locais onde as coisas acontecem, sempre gostei, desde criança. É isso que eu quero para minha vida. E quando chegou na época de fazer o antigo vestibular, claro, eu fiz escondido da minha família inteira. A minha família queria que eu fizesse engenharia ou arquitetura. Aí fiz aquele Sesgran Rio da época, né? E não passei para nenhuma federal. E aí fiz o Sesgran Rio, que era para universidades particulares. Passei em terceiro lugar na Gama Filho. E cheguei em casa toda feliz. Na época eu trabalhava como secretária no Ministério da Marinha, nada a ver comigo. E aí, cheguei toda feliz, passei em terceiro lugar. E meu avô, na época, né, o Dário Costa, falou assim, engenharia ou arquitetura? Aí eu, não, jornalismo, comunicação social. Ele quase infartou, quase caiu para trás. A minha mãe, você é maluca. E aquela coisa toda, claro que os anos foram se passando. A minha primeira matéria assinada no jornal, que não era nada, que acabou na época, era Gazeta de Notícias, meu primeiro estágio. Primeira matéria assinada, guerra de tráfico na Rocinha. Eles saíram mostrando para todos os amigos, olha, minha neta. E foi assim que começou a história. O meu primeiro emprego de jornalismo foi na extinta Gazeta de Notícias. E eu fui indicada por uma colega de faculdade que foi para lá e falou, poxa, tem uma coisa legal aqui, um estágio, mas ganha muito pouco. Na época a gente ganhava meio salário mínimo. Dava no máximo para comer o meio PF da esquina. Era, assim, muito pouco. Eu era secretária no Ministério da Marinha, infeliz pra caramba, não era aquilo que eu queria da minha vida, já fazia faculdade. Larguei um salarião, né? Falei pro comandante, pode me mandar embora que eu quero isso não, eu quero ser jornalista. Fui pra Gazeta de Notícias.
Aí na Gazeta de Notícias era um jornal decadente, que estava acabando, não tinha nada, aquilo ali foi um aprendizado, tinham bons profissionais. Eu aprendi com o seu Flores, não lembro o primeiro nome dele, aprendi com a Antonieta Santos, que eu achei ela assim o máximo. E a gente ia para a rua, como era um jornal muito pequeno e vivia de estagiários, nós íamos cobrir tudo. Nessa brincadeira, eu fui conhecendo pessoas. Fui apresentada, porque lá a gente fazia de tudo, fui apresentada área de segurança pública, área de geral, fazia de tudo um pouco. Minha primeira matéria no Gazeta de Notícias foi no dia que recolheram os corpos que morreram das pessoas que morreram no Batomuxo. Minha primeira matéria. E daí fui fazendo matéria de segurança, fui conhecendo falecido Ivo Melo, falecido Albeniza, falecido Bartô. E eu queria muito aprender. Aí eu olhava, se eu ficasse colada nos coleguinhas da minha idade que estavam começando comigo, eu não ia aprender. Então eu comecei a ir para a rua trabalhar e eu colava nesses mais antigos. E prestava muita atenção nos toques que davam. Olha, você pode escrever assim, você pode escrever assim que você apura, é assim que você chega até uma pessoa. Aí fui crescendo profissionalmente. Passei para uma outra rádio, para a Rádio Continental. Da Rádio Continental, uma colega que estava lá falou para mim assim, olha, sua chance, você tem uma chance de estágio na Rádio JB AM, antiga Rádio JB AM. E aí fui trabalhar na Rádio JB AM, enfim, na época eu fiz boas coberturas lá como estagiária. Estagiário não podia botar voz no rádio, mas um dos meus últimos trabalhos lá foi o sequestro do Roberto Medina. E o editor deixou colocar voz, porque eu estava fazendo muito bem aquele trabalho e uma única matéria no JB Informa ele deixou colocar voz. Quando eu me formei, ele me chamou na sala dele, Roberto Dufrayer, e falou assim, olha, eu não tenho vaga para você aqui, eu queria muito te contratar. E eu desesperada, porque, poxa vida, a pessoa que vem do subúrbio, não conhece ninguém, eu não tinha mãe jornalista, ninguém do meio que pudesse me indicar nada. Eu falei, bom, tô ferrada. Me formei estagiária. Aí ele falou assim, não, mas calma, eu estou aqui te indicando para uma vaga na sucursal Estado de São Paulo. E fez uma carta e mandou que eu procurasse, na época, era chefe de reportagem no Estadão, falecido também J. Paulo. E aí fui para lá, aí foi Estadão, houve plano Collor, aquela confusão toda, eu não fiquei muito tempo lá, porque com o plano Collor houve passaralho, né? Passaralho nas redações, eu tive que sair de lá, fui parar no Fluminense. Do Fluminense eu fiquei desempregada, eu brinco que eu fui entrevistar galinha e boi e vaca, porque eu estava desempregada, precisava de dinheiro, fui trabalhar em Cachoeira de Macacu. Fiquei 3 meses lá no jornal. E só fazia matéria rural. Por isso que eu digo que eu entrevistava galinha, boi e vaca. Aí pintou uma oportunidade aqui, voltei para assessoria. E aí fui para a revista Manchete, fazer freela. Aí chegou aonde eu gostava. Fui escrever. E aí fiz várias matérias, fiz coisas legais. Por conhecer colegas também na profissão, olha, tem uma vaga no Jornal do Brasil. Eu fui lá. Cheguei lá e falei, olha, tem uma vaga aqui, tarará, eu estou querendo trabalhar. E fui trabalhar na Cidade do Jornal do Brasil. Estava numa situação que já não estava legal para mim. Eu acho que eu tinha crescido bastante na profissão, com um salário muito baixo. Vi que eu não ia ter muito futuro ali em termos de galgar salários melhores. E aí fui para o Globo, cobri uma licença e fiquei 15 anos lá. E aí essa foi o meu histórico profissional. Tem umas coisas engraçadas. Ah, esquece, agora eu vou lembrar. A minha experiência com a área de polícia, né, hoje chamam segurança pública, aconteceu por acaso, não que eu quisesse. Quando eu saí da faculdade, o meu sonho era ser repórter de meio ambiente. Era assim a minha felicidade, eu queria muito ser repórter de meio ambiente. Mas só que me jogaram nessa área de cidade, de polícia, e eu comecei exatamente a colar com os profissionais mais antigos, aprender com ele. E quando você está numa redação, é assim, o chefe de reportagem não quer ter trabalho, o editor não quer ter trabalho. Ele vai mandar para a rua aquele profissional que mais se afina com aquela área. Então eu fui jogada para a área de segurança pública. Claro, já fiz uma matéria ou outra na área de economia, uma outra coisa ou outra na área de política, enfim, já cobri até internacional. Por um acaso a Inter caiu no Rio de Janeiro, que foi o assassinato do Jean Charles lá na Inglaterra, e eu cobri a chegada do corpo aqui, mas a polícia acabou falando mais alto, porque eu comecei a fazer muito bem. Eu ia para a rua, esse meu jeito de falar, conversar com todo mundo, aprendi com a Albeniza, eu era muito bem recebida pelos delegados, os comandantes de batalhão me adoravam. Então as fontes, às vezes eu nem procurava. Então, quer dizer, a polícia, no caso a segurança pública, caiu no meu colo. Porque as fontes não já me procuravam, não era nem preciso procurar. Às vezes
um delegado, um policial me ligava e falava assim, olha, Ana, tem uma coisa boa aqui para você. Porque eu angariei a confiança dessas pessoas de tanto cobrir isso na rua, de botar cara, né? De ir na rua todo dia fazer essas matérias, que assim, não que eu escolhesse, mas foi a coisa que foi me levando, foi me levando. Aí já pro final, quando eu saí do Globo, né, no Passaralho, que saíram muitos profissionais, eu fui trabalhar em governo. Qual foi o meu primeiro convite? Eu saí do Globo num dia, o secretário de administração penitenciária me liga e fala assim, ô Ana, tô precisando de uma assessora de imprensa agora. Uma assessora-chefe. Quando eu cheguei lá, eu falei, mas como é? Ele, não, como é não, já vamos trabalhando. Então eu fui para cair na segurança pública, administração penitenciária. Aí saí de lá, fiz um pouquinho de transporte, estradas, fiquei pouquíssimo tempo no DER. Saí da administração penitenciária, pelo meu currículo na administração penitenciária. Eu fui selecionada para trabalhar na assessoria de comunicação da intervenção da Federal na Segurança Pública do Rio. Trabalhei com a equipe que foi formada aqui, mas eles me escolheram por conta do meu currículo da área de segurança pública, por ter trabalhado na administração penitenciária. Aí saí dali e fui cair aonde? Polícia Civil. Chefe de polícia, estava desempregada, liguei pro chefe de polícia civil, era meu amigo na época. Falei, amigo, tô precisando de trabalho, tô desempregada. Ele veio trabalhar na minha assessoria. E aí foi. Só saí da Polícia Civil para ir para o transporte, porque um delegado também, que eu conheci, que virou amigo pessoal, já conhecia muito antes de ser delegado, foi trabalhar no transporte no Detro e me levou para ser chefe da comunicação e daí hoje eu estou no Detran. Fui por conta do trabalho que eu fiz lá no Detro, né, o chefe da comunicação no Palácio Guanabara me chamou para coordenar a comunicação lá no Detran. Mas assim, a segurança pública acabou caindo no meu colo. Não que eu quisesse muito, mas aí é um trabalho tão apaixonante. Você não tem rotina, eu sou uma pessoa ligada a 220, eu sou muito agitada e a coisa da segurança pública não tem rotina. Era 5 horas da manhã, eu com o Nextel perturbando o chefe de reportagem do Globo, já falando para ele, já tem isso, isso, isso e isso. Então caiu no meu colo, eu fui fazendo, acabei fazendo uma especialização. Foi na época pelo Globo, fez pela Universidade Federal de Minas, eles deram um curso de especialização em segurança lá dentro do Globo mesmo. E comecei a fazer uma pós na UERJ, mas eu parei no meio porque nesse período a minha avó faleceu e eu fiquei muito abalada, não consegui levar a pós adiante. Olha, hoje, com a experiência que eu tenho, de como eu aprendi a trabalhar, eu chegaria para esses jovens e falaria exatamente assim, cola nos mais velhos. Porque hoje o jovem tem a tecnologia. Tem uma galera, uma geração antes da minha que tem até dificuldade com a tecnologia. Eu tive que me adequar. Fiz cursos de reciclagem, fiz marketing digital para poder aprender a mexer com redes sociais. Essa juventude de hoje, essa molecada que está saindo da faculdade hoje, eles são feras nisso. Mas precisa também aprender a experiência do jornalismo com os mais velhos. Eu acho que é muito importante. Hoje a gente tem uma troca de experiência e uma mudança de geração. Tem a minha geração analógica, uma turma da minha geração analógica começou a aprender e se equiparar com a geração digital, só que a geração digital não tem noção do que foi o jornalismo analógico, era a nossa época, apurar no telefone, ligar. Então, o recado que eu dou para essa juventude, para essa molecada que está se formando hoje na faculdade, é como eu fiz lá no passado, cola nos mais velhos. Porque vai ser uma troca de experiência muito grande, porque eles também têm a ensinar para a gente. Né? Porque às vezes até eu me enrolo com um pouco de tecnologia e aprendo com eles. E eu acho que a experiência no jornalismo, no dia a dia da rua, a gente vai poder passar para eles o que é um lead. Tem uma molecada que não sabe escrever o lead. Né? Enfim, e tá na faculdade, tem que aprender, mas se tiver a oportunidade de ir para a rua, aprender com os jornalistas mais velhos, eu acho muito importante. Eu acho que essa troca vai ser essencial para o futuro da profissão. Porque aí ele aprende com o mais velho, que é o analógico, que é como é que eu vou dizer? Não é nascimento do jornalismo, é o feeling da profissão, que era o antigo, aquele romantismo do jornalismo, e juntar com o digital. Eu acho que se juntar a juventude com os mais antigos, a gente tem um futuro da profissão aí que... Isso aí sou eu que idealizo, tá? Bom, eu recebi o convite, né, para fazer parte desse acervo. Eu acho importantíssimo. Nós não tínhamos histórico de jornalistas de outras etnias, tanto negros, e quando eu fui convidada, eu expliquei, olha, o meu histórico não é de negros, o meu histórico é de indígena. E aí foi que abriram esse leque exatamente para falar de etnias. Eu acho muito importante, porque nunca foi dado voz
pra gente. E a ABI fazendo isso, a PUC fazendo esse tipo de acervo, é uma coisa que vai ficar para a história. Até futuros jornalistas, acho que filhos da minha filha, tá? Eles vão poder consultar e saber que foi dada essa importância a esses jornalistas com etnias, né, negros, indígenas, enfim, na verdade, jornalistas que fizeram a história do país. Eu acho que não é só etnia, eu acho que é um acervo que vai ficar guardado para consultas futuras, as pessoas aprenderem a consultar esse belo trabalho que está sendo feito, né, pela PUC e pela ABI, contando a história do jornalismo. Porque, assim, eu não tive acesso a isso, não tive esse tipo de acervo para consultar. Eu acho que para as futuras gerações isso vai ser muito importante, ficar lá gravado, guardado.